Eu sou a pastora Josiane, da IPI Castelo Branco. Mais uma vez eu estou aqui para meditar com você na palavra do Senhor. Páscoa vem do hebraico, Pessá, e um dos seus significados é passagem. Êxodo capítulo 12 descreve que a última praga enviada por Deus ao Egito seria a passagem de um anjo da morte sobre todas as casas e todos os filhos primogênitos morreriam. Contudo, o povo hebreu, os hebreus receberam a instrução de imolar um cordeiro sem manchas e aspergir o sangue nas portas das suas casas, para que o anjo não tocasse nos filhos dos hebreus. A saída dos hebreus da escravidão do Egito também marca o significado da Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa da escravidão para a liberdade seria rememorada anualmente, ano após ano, na comemoração da Páscoa. Na tradição cristã, a Páscoa rememora a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque esse evento ele continua a ter um sentido ou um significado de passagem para os cristãos. É sempre essa passagem e é pensando nessa passagem que eu gostaria de refletir com você neste dia de Páscoa. Antes da crucificação e da ressurreição de Jesus, nós éramos escravos, nós éramos impuros, nós estávamos condenados e mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Depois da crucificação e da ressurreição de Jesus, os que pela fé estão nele, em Cristo, são livres, santos, que quer dizer separados, justificados, e estão vivos para Deus, agora vivem uma nova vida em Cristo Jesus. Se pela fé nós não nos apoiamos nessa verdade, então o cristianismo ou o evangelho se torna mais uma dentre muitas das religiões que teoricamente levam a Deus. Você provavelmente já ouviu isso, que todos os caminhos levam a Deus. Mas esse é um engano porque nós cremos que só há um caminho que nos leva a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não assumimos esses adjetivos pelos nossos esforços ou porque nós conquistamos, mas unicamente pelo esforço e conquista do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. A Páscoa descreve a passagem de uma antiga condição para uma nova condição. A Páscoa descreve a passagem para uma nova era. A Páscoa descreve a passagem para uma nova aliança, a aliança da graça por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que foi a crucificação e o que foi a ressurreição de Jesus? Qual o seu real significado para as nossas vidas? A cruz revela o juízo e o amor de Deus para o ser humano, para nós. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na cruz, o ser humano representado pelo homem de Nazaré é condenado, crucificado, morto e sepultado, e também desceu ao Hades por seus pecados. A cruz revela o ser humano condenado, alvo do juízo de Deus, mas também nela, Deus, representado por seu Filho Jesus, se entrega em amor, se fazendo maldito, assumindo a culpa pelos pecados das suas criaturas. Deus assume nossa derrota por amor à sua criação. A cruz é uma iniciativa de Deus que foi projetada no céu para resolver o problema do pecado na terra.
Ela é a única ponte que conecta a divindade santa e a humanidade pecadora. Na cruz, o Deus homem morre em favor dos seres humanos. Na cruz, o homem Deus é condenado por pecados que estavam sobre nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por meio de Cristo crucificado, Deus reconcilia o pecador com Ele mesmo. Tudo isso vem de Deus, que estabeleceu a paz entre nós e Ele por meio de Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo estabelecendo a paz entre o mundo e Ele mesmo. Em Cristo, Deus não condena o mundo por seus pecados e Ele mesmo nos deu essa mensagem de paz. Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre Ele a culpa dos nossos pecados. Desta forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18, 19 e 20, descreve bem essa passagem. Aliás, grande milagre do Evangelho é a remoção do pecado por meio da cruz, o perdão dos pecados por meio do sangue, a atribuição da justiça divina por meio da graça, a vivificação espiritual através da ressurreição e a glorificação do corpo no arrebatamento dos salvos. A cruz, na cruz, o salvo não tem outro objetivo senão adorar a Deus e reconhecê-lo como o único e merecedor de toda a glória. Tem uma poesia que diz assim: nada era dele, disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado. O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi, por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que foi sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tubular que, depois do Calvário, foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram, de fato, de Jesus. Isso disse um poeta, certo dia, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expirou, essa não era sua, essa cruz era minha. Amados irmãos, a cruz era minha, a cruz era sua. Mas em segundo lugar, a ressurreição revela o poder, o perdão ao ser humano e a exaltação de Deus que venceu a morte.
A ressurreição revela o perdão ao ser humano e a exaltação do Deus que venceu a morte. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cruz, ressurreição. Cruz tem tudo a ver com essa ressurreição. Não falamos de um Deus crucificado e morto, mas de um Deus que nos promove a ressurreição. Que a morte não tem a última palavra, aleluia, por isso nos levantamos contra ela. Na cruz que está vazia, nós encontramos nosso caminho. Em nossa existência espiritual, será que entendemos e vivemos a cruz e a ressurreição? É tremendo crer num Deus que me ama e me abençoa, apesar de mim, apesar de me conhecer como eu sou. É tremendo servir a um Deus que tem misericórdia de mim e me fortalece para recomeçar sempre, para recomeçar todas as manhãs. Sim, é tremendo servir a esse Deus que a sua misericórdia é renovada em mim todas as manhãs, em você todas as manhãs. E é tremendo saber que o meu túmulo não é o meu fim, porque nele eu posso crer no amanhã, porque a cruz está vazia e ele está no nosso meio. Glória a Deus por isso. Na ressurreição, o ser humano é perdoado, declarado justo para uma nova vida. Antes de Cristo, a morte estava à frente do caminho do ser humano. Depois dele, ela ficou para trás, pois em Cristo temos a vida eterna. Nela, Jesus é exaltado por sua vitória sobre a morte. A ressurreição é a exaltação do Filho de Deus sobre todas as coisas. Na ressurreição, o homem-Deus é perdoado para viver uma nova vida para Deus. Na ressurreição, o Deus-homem é exaltado por sua vitória sobre a vida e sobre a morte, tornando-se Senhor de tudo e de todos. Somente um Deus seria capaz de tomar para si a culpa de nossos pecados. Esse Deus se chama Jesus Cristo. Somente um ser humano seria capaz de pagar pela culpa de nossos pecados. Esse ser humano se chama Jesus de Nazaré. Páscoa. Páscoa é a exaltação de Deus e a redenção humana. Eu quero concluir esta mensagem de Páscoa para você com um texto pequeno do teólogo Barth, que diz: a vida dos santos não é o prolongamento da revelação de Jesus Cristo sobre a terra. Isso contradiz o seu está consumado. O que aconteceu em Jesus Cristo não precisa de continuação. Nossa vida cristã é uma correspondência, um reflexo, uma semelhança, pois está consumado. Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Nenhum evento passado, presente ou futuro realizado por mim, por você ou pelo diabo, que possa mudar a realidade de que tudo está consumado. A vitória foi estabelecida. A declaração foi feita. Vocês estão justificados pela fé em Cristo Jesus. Portanto, as coisas velhas já passaram
e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as expectativas de Deus foram supridas no ser humano Jesus. Isto é o Evangelho, isto é a graça de Deus. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Então, o que nos resta? Nos resta adorarmos a Deus. Nos resta exaltarmos o seu nome, porque não há outro nome que possa ser adorado, que possa ser exaltado, a não ser o nome de Jesus Cristo. Esse nome a quem nós nos rendemos, a quem nós damos glórias, a quem nós adoramos, nos reverenciamos, esse nome poderoso, o nome de Jesus. Hoje é um dia muito importante, um dia em que nós celebramos a Páscoa, Páscoa, ressurreição, Páscoa, nova vida. E, portanto, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que já é acostumado no primeiro domingo do mês a celebrar a ceia, hoje nós não podemos estar juntos devido a essa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Mas nós estamos juntos por fé, pelo mesmo Espírito, por um só batismo. Nós estamos unidos neste momento. Você que está conectado comigo hoje, você que vai assistir essa mensagem uma outra hora, eu quero convidar você também a preparar o teu pão, o teu suco, a preparar aí, quem sabe, uma mesa, a mesa da ceia do Senhor, onde você reúne sua família ao redor e você participa desse momento tão glorioso, tão ímpar nas nossas vidas. Eu vou me dirigir agora à mesa do Senhor, a mesa que eu preparei com muito carinho aqui na minha casa, para que nós pudéssemos celebrar juntos. Preparei esta mesa hoje para cear com você, aí do outro lado da tela, onde você participa comigo deste culto ao Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois dele ter ceado, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que nós ceamos, todas as vezes que nós nos reunimos como família de sangue ou família da fé, que corre também nas nossas veias o sangue de Cristo, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê que Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas, que Ele, por amor a nós, enviou o seu único Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos justificar, pelo seu sangue vertido na cruz para nos purificar. Todo aquele que crê que nós temos sim o sangue de Cristo que corre nas nossas veias por fé, nós participamos da mesma família. Por isso que nessa hora eu convido você a participar com a sua família. Ou quem sabe você está só, assim como eu. Estou só na minha casa hoje, mas só fisicamente.
mas espiritualmente nós estamos ligados. Estamos ligados na presença do Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui reunidos, eu e você, do outro lado da telinha, em nome de Jesus. Por isso eu creio que o Senhor Jesus está aqui, mas também está com você. Curve a sua cabeça, coloque a sua vida diante do Senhor agora e nós vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por tão grande privilégio, Senhor, de sermos chamados teus filhos. Hoje, como somos novas criaturas em Cristo Jesus, filhos lavados e remidos pelo sangue de Jesus que um dia foi vertido na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós te pedimos, ó Deus, perdoa mesmo os nossos pecados. Perdoa, Senhor, e lava-nos com o sangue que foi vertido naquela cruz. O sangue que nos purifica, o sangue que nos justifica. Deus amado e Deus bendito, nós te agradecemos nesta hora pela tua presença no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, porque hoje podemos participar do pão e podemos participar também do cálice. Porque um dia o Senhor, naquela cruz, foi moído pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, num domingo como hoje, de ressurreição, o Senhor ressuscitou para que tivéssemos vida e vida abundante. Por isso a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Participe agora do pão e do cálice. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos proporciona esse tempo ímpar na tua presença. Amados irmãos, nós continuamos trabalhando lá na obra, na construção do nosso novo templo, porque eu creio que o Senhor está preparando um tempo maravilhoso para nós. Se você puder, passe por lá. Vá ver como está a IPI Castelo Branco. Ali na rua Antonina, esquina com a Opineu Dutra. Você vai ver que obra grandiosa o Senhor está nos permitindo. E eu creio que esse é um milagre do Senhor. Por quê? É o Senhor que provê todos os nossos recursos. Por isso eu te convido, ore muito por nós. Ore pela Castelo Branco. Ore pelas famílias da Castelo Branco. Deus está fazendo coisa nova e há de surgir em nosso meio logo, logo, coisas novas, partindo do Senhor para nos abençoar. Por isso a Ele, todo louvor e toda glória, somente a Ele. Agora eu me despeço de você, com muita saudade no meu coração, mas eu creio que logo nós estaremos juntos novamente, adorando e louvando ao Senhor, ao Eterno, ao Único, ao Poderoso Deus. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus que é único, que é verdadeiro, esse amor que é infinito, que não se mede, não se explica, a comunhão do Espírito que é santo, esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, por onde você for, e também por toda a Igreja de Cristo, que nesta hora também se reúne, quem sabe, virtualmente, assim como nós. E se assim você crê, você diz amém. Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.